Fala galera, tudo bem? A Itália está na final da Euro, foi um jogo dramático, aliás, foi um grande jogo na semifinal diante da Espanha. E se tem um tópico que foi batido aqui várias vezes ao longo dessas últimas semanas é como o detalhe muitas vezes pesa nesses confrontos do mais alto nível de competitividade. E não dá para dizer, não dá para fugir disso ao falar da classificação da Itália sobre a Espanha, porque, é claro, a gente poderia embarcar simplesmente na questão de quem ganhou tá tudo certo, quem perdeu tá tudo errado. Então, todos os méritos pro lado da Itália, todos os problemas pro lado da Espanha, caça às bruxas e tudo, mas isso não seria compatível ao que foi o jogo. E claro que da mesma forma, tratar a Itália pelas dificuldades que ela encontrou numa semifinal em que a Espanha jogou muito bem, mas tratar a Itália como esse time que não é isso tudo, como vinha mostrando antes, também seria precipitado. Então a gente precisa tentar colocar isso tudo num pacote. E o fato é que a Itália passa no detalhe, nos pênaltis, num jogo extremamente difícil e num jogo que a Espanha deixou uma excelente imagem. Em especial o Dani Olmo, para mim o cara da partida, a partida do Dani Olmo é espetacular. A influência tática dele no jogo, a influência técnica dele no jogo, a forma como a Espanha conseguiu ser superior em boa parte do jogo, passa muito pelo entendimento, pelo comportamento tático e técnico também do Dani Olmo em campo. Então, assim, poderia ter ido para qualquer lado. E essa é uma frase que vale para muitos dos jogos. E a história é muito escrita, ou até ela deveria ser mais escrita a partir dessa frase. Geralmente não é, porque a história geralmente é escrita a partir das vitórias, a partir dos vencedores, tratando os perdedores como os caras que fracassaram e ficaram pelo caminho, mas muitas vezes é o detalhe. E por que eu tô frisando muito isso? Porque acho que o saldo da Espanha, principalmente pela imagem que deixa nessa eliminação, é um saldo bastante positivo. De uma Espanha repleta de dúvidas, de questionamentos, de um time jovem, de uma convocação questionável desde a lista, se a gente for lembrar lá atrás do Luiz Henrique, mas que dentro da Euro teve momentos melhores, momentos piores, teve dificuldades, em especial para transformar bons começos em vitórias, em resultados, para superar determinadas barreiras psicológicas também, mas que teve momentos de bom futebol, que teve um comportamento que muitas vezes fez a equipe controlar as partidas, ainda que o resultado não ficasse tão nítido no placar. E diante da Itália, a gente viu a melhor versão da Espanha. A gente viu uma Espanha capaz de dominar o ritmo, controlar uma Itália poderosa, uma Itália forte, uma Itália que vinha sendo até então a melhor seleção da Euro até aqui em termos de nível de atuação, de desempenho mesmo. Não deixa de ser, se a gente for pegar só esse jogo. A Itália chega à final e é certamente um dos times mais legais de ver ao longo do torneio, mas sofreu. Então vamos falar um pouquinho usando o campinho, para a gente entrar um pouco nesses aspectos táticos também, porque acho que tem alguns detalhes que são legais de falar. Começando pela questão da novidade, né? O que era novidade na escalação? Até eu fiz a prévia das semifinais, e é interessante porque, claro, a gente vai tentando prever algumas das possibilidades, mas eu não contava com a ausência de um 9 na parte da Espanha. O que evidentemente não é uma novidade, historicamente falando, da seleção espanhola, mas não me parecia provável nesse momento, embora fizesse bastante sentido. Fizesse bastante sentido por dois motivos. A ausência de um 9 que viesse convertendo, né, que tivesse convertendo as chances nas últimas rodadas, né? Não, então a Espanha vinha sofrendo pela indefinição, Morata, Gerard Moreno, as oportunidades perdidas, qual é a melhor opção, Luiz Henrique bancando Morata. E o outro detalhe, que esse sim eu bati no vídeo da prévia lá, a necessidade de pensar em alguém para tentar quebrar alguns dos encaixes de marcação, em especial até pensava mais do ponto de vista de marcação ao Jorginho, o que nem foi o que aconteceu. Então olhando para as escalações, a novidade foi o Dani Olmo centralizado e a novidade na escalação, o Oyarzabal entrando para fazer uma das pontas, invertendo o lado do Ferran Torres, inclusive. Ferran Torres e Oyarzabal abertos, Dani Olmo como esse 9, como esse falso 9, e que acabaria ditando toda a dinâmica da partida do ponto de vista tático. Do lado da Itália, sem surpresas, sem o Spinazzola entrou o Emerson para fazer a lateral esquerda. É claro que isso impactaria tecnicamente um lado extremamente forte, o lado mais forte da Itália. E o jogo teve alguns caminhos muito bem definidos. Primeiro, como vai se dar a marcação da Itália no momento sem bola? Como a Itália vai tentar tirar o conforto da Espanha? Encaixando a marcação nos meio-campistas. Então, Verratti como meio-campista à esquerda vai bater de frente com o Koch. Pela direita, o Barella vai subir para pressionar o Busquets. E o Jorginho vai ficar responsável pelo Pedri. 3 contra 3, tudo certo, encaixe definido. É assim que a Itália vai funcionar, certo? Nem tanto. Porque aí aparecia a função do Dani Olmo. Qual que era a função do Dani Olmo aí? Ele é o 9, mas na verdade ele não é 9. Ele é um meia que circula e lê os espaços atrás dos volantes. Então aí está um quarto elemento. Aí tem um problema para a Itália.
Se a ideia é ter o Jorginho batendo de frente com o Pedri, por exemplo, e o Pedri é esse meio-campista à esquerda na Espanha, isso vai tirar o Jorginho dessa faixa central, à frente da linha de zaga. Mas se o Dani Olmo quer jogar exatamente ali, aí tem um problema grave, um problema importante para tentar atacar. Qual vai ser como vai ser compensado esse problema? O que acontecia num primeiro momento é o Dani Olmo vai arrastar com ele um dos zagueiros. Chiellini e Bonucci vão precisar se desprender dessa linha de defesa, porque senão o Dani Olmo ou vai receber sozinho nessa faixa do campo, ou vai atrair a marcação de um dos meio-campistas, fazendo com que o outro meio-campista da Espanha sobre. Então ali tinha uma vantagem que foi gerada a partir da estratégia, do lado tático e, claro, da qualidade do Dani Olmo, que jogou muito bem, acima de tudo. Porque você pode tomar uma decisão que faça todo sentido taticamente falando, e ela pode não dar certo por N motivos. Por não funcionar, por não ser uma boa opção taticamente, porque as estratégias não vão bater, ou porque o jogador não joga bem também, mas nesse caso o Dani Olmo jogou muito bem. Então era o Dani Olmo circulando nessa faixa do campo, deixando principalmente o Jorginho com uma dúvida. O que fazer? Sair para marcar o Pedri, que acabaria sendo um jogador dos melhores em campo também, aliás fez uma grande Euro o Pedri, para quem tem a idade, que tem a influência, a precisão nos passes, a qualidade para manutenção da posse de bola, é um jogador especial e isso a gente já vem acompanhando no Barcelona também. Então, o Jorginho vai sair no Pedri ou ele vai ficar para o Dani Olmo não poder receber essa bola sozinho? O que começa a acontecer aí é até uma variação da Itália, que tem no Chiesa um jogador começando a se desdobrar para marcar um pouco mais por dentro, até a gente começa a ver isso no primeiro tempo. Então como que se dava essa adaptação da Itália? O Insigne ficava mais solto, marcando a saída de bola, principalmente com o Eric Garcia ali, né? Então Insigne e Immobile marcavam por dentro, o Barella iniciava essa marcação no Busquets, o Verratti estava encaixado com o Koch. Quem incomodaria ou tentaria cercar a área do Pedri em dado momento seria o Chiesa, voltando para fechar o lado direito da marcação por dentro e não por fora, sendo que evidentemente ele também seria o responsável por fechar o corredor para o Jordi Alba, caso o lateral esquerdo da Espanha se projetasse por ali, porque aí nesse cenário de adaptação do Chiesa tendo que ocupar uma faixa mais por dentro, aí sim dava para ter o Jorginho mais protegido e mais protegendo a entrada da área dessa circulação do Dani Olmo, que podia estar entre os zagueiros, podia estar nos lados, podia estar recebendo próximo, até mais recuado que os volantes, os meio-campistas da Espanha também. Então esse é um caminho muito determinante para os melhores momentos da Espanha na primeira etapa. Gerar essa indefinição, quebrar uma ideia tática de marcação, de encaixe da Itália nessa faixa do campo, de uma Itália que tem um perfil também de construir a sua saída de bola, e foi um jogo muito marcado por isso no início. Depois a posse de bola fica muito com a Espanha ganha essa disputa pela posse da bola, mas no início do jogo era uma batalha grande, com a Itália tentando sair jogando também. E a saída de bola da Itália, como se dava? Aí a gente precisa olhar para as ideias da Espanha, principalmente tentando impedir que a Itália tivesse o controle do centro do campo, onde é um setor que a Itália é muito forte. Com Jorginho para iniciar essa saída, com Verratti próximo dele, sem Spinazzola, mas com Insigne, o lado esquerdo costuma ser o caminho natural das progressões, das projeções da Itália. Então a Espanha tinha, curiosamente, o espaço deixado para o Emerson se projetar, que acabou virando uma válvula importante de alguns dos ataques, de algumas das escapadas da Itália na primeira etapa. Mas a Espanha tinha o Oyarzabal fechando para marcar, então ele marcava por dentro, o Dani Olmo marcava um dos zagueiros também, e o Ferran Torres do outro lado de Lorenzo. Então a Espanha tinha esses três jogadores marcando a saída de bola da Itália por dentro. Por dentro também o Pedri iniciava esse trabalho de pressionar o Jorginho, de limitar, pedir que a bola chegasse com tranquilidade para o Jorginho, que é o termômetro para ditar essa distribuição, e o Koch em cima do Verratti. Assim a Espanha tentava igualar um pouco esse setor. Lembrando que o Barella se projeta um pouco mais, vai atacar muito mais a zona do Busquets, vai jogar muito mais adiantado do que os outros dois meio-campistas no momento com bola. Então, o lado esquerdo era o lado que teria opções, só que seria um lado que teria que ser acionado não pelos meio-campistas que geralmente fazem a bola chegar até lá. O caminho da Itália geralmente era: começa encontrando o Jorginho para o Verratti para o Spinazzola para o Insigne. E esse é o caminho. Dessa vez, Jorginho e Verratti não tinham essa influência tão grande por conta da boa marcação da Espanha e porque a Espanha, de propósito, deixava o espaço
para a jogada começar pelo lado esquerdo. E ali, algumas das saídas com Emerson conseguiram gerar avanços perigosos, né? Emerson e Insigne por ali, Insigne trazendo para dentro, o Emerson se projetando, geralmente passando por fora, teve uma boa arrancada por dentro também, nem sempre definindo da melhor maneira, mas chegando a dar trabalho. A Itália chegou até aquela bola na trave no primeiro tempo ainda. Então foi um jogo muito interessante, de um nível muito bom, com alternativas e estratégias, mas acho que do lado estratégico, o Luiz Henrique foi quem levou a melhor. É claro que a gente tende a olhar para o resultado final e falar, e concluir. Quem ganhou levou melhor. Mas agora, se a gente falar das estratégias iniciais e das adaptações, a ideia do Luiz Henrique foi muito boa e funcionou muito bem. Ter o Dani Olmo como um quarto meia, como um falso 9, como alguém que quebraria toda a ideia de encaixes mais agressivos. Tanto que a Itália, no segundo tempo, volta de uma maneira diferente nessa marcação e já marcando com um bloco mais recuado, não tentando pressionar um pouco mais em cima, porque ele não estava dando. Tava sobrando um jogador, então a Espanha tinha sempre um passe livre, uma opção livre para encontrar e avançar, e furar um pouco essa ideia de uma marcação mais adiantada. Então a Itália opta por marcar um pouco mais recuada, e aí sim, com o Jorginho mais fixo à frente da defesa. Agora o Barella já não sobe no Busquets, o Barella fica para bater de frente com o Pedri, porque aí você pode proteger um pouco melhor o Jorginho para a zona de movimentação do Dani Olmo. Do outro lado, o Verratti segue batendo de frente com o Koke. Os meias abertos agora fecham essa segunda linha com 4, basicamente um 4-1-4-1. E o Immobile, de certa forma, tentando cercar em alguns momentos essa opção de passe do Busquets. Então a ideia é de ter um 9 impedindo a saída mais solta do volante, que é passador, que é um jogador influente e importante como o Busquets. Isso muda, inclusive, depois que a Itália sai na frente, e o Chiesa fazendo gol era naturalmente uma das opções de válvula de escape, inclusive, né? Os contra-ataques, a Itália tinha muito mais esse perfil da aceleração para as transições do que a Espanha. Até por isso a Itália fez uma Euro e faz uma Euro muito mais completa do que a Espanha, se a gente for olhar fase a fase, jogo a jogo. Ela mostrou mais elementos dentro do seu jogo no mais alto nível. Mas não foi o caso dessa vez, né? A Itália consegue se classificar sendo superada em boa parte do jogo. Depois do gol, o Mancini até tenta mudar um pouco as peças, ele coloca, por exemplo, o Berardi, e aí a ideia já é ter Berardi e Chiesa pelos lados, dois jogadores que poderiam oferecer essa ajuda defensiva pelos lados e também velocidade em saídas mais diretas. E por dentro, num primeiro momento, é o Insigne quem fica cercando o Busquets, porque enquanto era o Immobile ainda, o problema é, o Immobile nem sempre vai acompanhar até o fim. Ou o Busquets, sabendo que o Immobile está acompanhando individualmente, o Busquets vai se adiantar, vai se projetar para obrigar o centroavante do adversário a ter que recuar demais, a ficar muito longe da área natural de espaço de atuação dele. E aí, ou o Immobile vai abandonar, ou o Busquets vai acabar virando. Se o Immobile seguir até o fim, ele vai ficar lá atrás. Se ele abandonar o Busquets, ele vai deixar provavelmente o Jorginho na dúvida. Saio no Busquets, já que eu sou quem ocupa essa faixa central, e aí posso deixar o Dani Olmo livre, ou fico e o Busquets vai receber mais sozinho. Então ali foram algumas das dúvidas da Itália, que tenta se defender de uma outra forma a partir do 1-0. Mas também é importante o destaque para as substituições da Espanha, porque aí passa a ser uma Espanha que ocupa os espaços já de uma outra forma. Coloca o Morata e transforma o Dani Olmo em um meia também por dentro, porque é um jogador diferente dos outros perfis de pontas. Mesmo que ele atue como um meia aberto, ele vai centralizar porque ele rende melhor com essa liberdade por dentro também, até deixando o Jordi Alba ser esse jogador para ocupar o corredor. Enfim, aí vem o festival de substituições, o Gerard Moreno entra para fazer a ponta direita, a Itália também muda, nem vou entrar detalhe por detalhe nas outras substituições. Mas o fato aí é que, se a gente for olhar ao longo dos 120 minutos, a Espanha foi superior na maior parte do tempo. Isso tira os méritos da Itália chegar na final? De forma alguma. É apenas uma avaliação do que foi a semifinal. Então acho que no todo passa a melhor seleção ao longo do torneio. Mas na semifinal, quem deixou a melhor imagem, quem jogou melhor, foi a Espanha. E aí é detalhe da disputa de pênaltis, que sempre vai ser muito cruel para um dos lados em confrontos como esse. Dessa vez foi a Espanha quem ficou pelo caminho e a Itália está na decisão. Agora é aguardar a outra semifinal. Conta aí com os comentários de vocês, as impressões de vocês, outros destaques também do jogo. Afinal de contas, foi um jogo repleto de pontos que a gente poderia ficar destacando aqui por um bom tempo. Um abraço, até a próxima.